Fala galera, beleza? Eu me chamo Pablo Krominski, sou educador musical e na aula de hoje nós vamos falar sobre inversão de intervalos musicais. Peço antecipadamente, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve rapidinho, deixa seu like e compartilha esse vídeo para todo mundo, pois compartilhar e disseminar conhecimento musical é a proposta deste canal e eu conto com você para isso, beleza? Então vamos lá, galera. Inversão de intervalos musicais. Por que é importante eu, como músico, entender e compreender como inverter um determinado intervalo, reconhecer uma determinada inversão? Primeiramente, porque eu considero que este conteúdo ele auxilia a sua compreensão do campo harmônico maior, da inversão das tríades do campo harmônico, análise musical, entre outros assuntos. Além disso, não sei se este é o seu caso, mas se você vai prestar vestibular de música, certamente no seu teste de habilidade específica ou prova de habilidade específica vai ter algumas questões ou alguma questão sobre intervalos musicais e até mesmo inversão dos intervalos musicais. Portanto, esse é um assunto que você que pretende prestar vestibular de música, você precisa dominar e não pode mais ficar sofrendo com isso. Então vamos lá, galera. Quando nós falamos de inversão de intervalos musicais, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente, num primeiro momento, é que nós trabalhamos com dois tipos de inversão dos intervalos musicais. Uma inversão que nós chamamos de quantitativa e uma inversão qualitativa dos intervalos. Qual que é a diferença entre elas? No que diz respeito à inversão quantitativa dos intervalos, a soma dos intervalos invertidos sempre vai ser igual a 9. Ou seja, toda vez que eu inverter um intervalo de segunda, eu vou obter um intervalo de sétima. Consequentemente, toda vez que eu inverter um intervalo de sétima, eu vou obter um intervalo de segunda. Toda vez que eu inverter um intervalo de terça, eu vou obter um intervalo de sexta. Consequentemente, toda vez que eu inverter um intervalo de sexta, eu vou obter um intervalo de terça. Toda vez que eu inverter um intervalo de quarta, eu vou obter um intervalo de quinta. Consequentemente, toda vez que eu inverter um intervalo de quinta, eu vou obter um intervalo de quarta. No que diz respeito à inversão qualitativa dos intervalos, toda vez que eu inverter um intervalo justo, eu vou obter um novo intervalo justo. Toda vez que eu inverter um intervalo maior, eu vou obter um intervalo menor. Consequentemente, toda vez que eu inverter um intervalo menor, eu vou obter um intervalo maior. Toda vez que eu inverter um intervalo aumentado, eu vou obter um intervalo diminuto. Consequentemente, toda vez que eu inverter um intervalo diminuto, eu vou obter um intervalo aumentado. Se você ainda não compreendeu muito bem o que eu quis dizer aqui, não sai do vídeo. Fica comigo que até o final da aula você vai entender e vai compreender bem esse assunto. Vamos dar prosseguimento aqui, galera. Nós temos aqui um intervalo da nota Mi3 para a nota Fá3. Este intervalo é um intervalo de segunda menor. Pablo, por que esse intervalo é de segunda menor? Aí eu peço, por favor, que você reveja os vídeos anteriores, no qual nós já explanamos e explicamos por que este intervalo de semitom ele é de segunda menor. Isso já está nos vídeos anteriores. Vamos prosseguir. Como que eu posso fazer a inversão desse intervalo, Pablo? De duas formas. Neste caso aqui, eu pego a primeira nota, Mi3, e vou transpor esta nota uma oitava acima. Então, o meu Mi3 ele vai converter-se em Mi4. E eu vou ter um intervalo da nota Fá3 para a nota Mi4. Uma outra forma que você pode pensar quando se trata de inversão de intervalos, que eu considero interessante, é você fazer a transposição da segunda nota. Neste caso aqui, nós temos Mi3, Fá3. Eu vou pegar esta segunda nota e eu vou transpô-la oitava abaixo. Então, ela vai converter-se em um Fá2. Desta forma, eu vou ter um intervalo da nota Mi3 para a nota Fá2. Pablo, que intervalo é esse, originado dessa inversão? Vou mostrar para vocês, pessoal, que não tem segredo. Se você ficou com dúvida nessa explicação aqui vai ficar totalmente claro para vocês. Então vamos lá. Toda vez que eu inverter um intervalo, lembra disso. A soma da inversão vai dar 9. Ou seja, eu tenho um intervalo de segunda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu preciso de 7 para chegar em 9. Então aqui eu vou ter um intervalo de sétima. Se este meu intervalo aqui ele é menor, é uma segunda menor,
Quando eu invertê-lo, lembra que nós comentamos aqui? Esse intervalo menor ele vai ficar maior. Então, aqui este intervalo é um intervalo maior. Qual que é a inversão de um intervalo de segunda menor, portanto? Uma sétima maior. Pablo, qual que é a diferença no caso deste exemplo aqui para este exemplo aqui? Somente a direção dos intervalos. Aqui nós temos um intervalo ascendente, porque a primeira nota ela é mais grave que a segunda. E neste caso aqui, nós temos uma inversão descendente, porque a primeira nota ela é mais aguda que a segunda. Eu estou explicando todo esse procedimento aqui já nesse primeiro, porque aqui nós vamos ser mais diretos, para que o vídeo ele fique num tempo bacana e assim ele seja mais efetivo na proposta dele. Então vamos lá, galera. Sol 3, Fá 3. Eu tenho um intervalo descendente aqui. Que intervalo que é esse? Um intervalo descendente de segunda maior. Só recapitulando o procedimento, galera. O que eu vou fazer aqui neste caso? Sol 3, Fá 3. Eu vou transpor essa primeira nota, neste caso aqui, oitava abaixo. Então, esse Sol 3 vai virar um Sol 2. Vou obter um intervalo Fá 3, Sol 2. Neste segundo caso, eu tenho a nota Sol 3, Fá 3. Porém, eu vou pegar esse Fá 3 e vou transpô-la oitava acima. Esta nota vai converter-se em Fá 4. Desta forma, nós vamos ter um intervalo da nota Sol 3 até a nota Fá 4. Que intervalo que é esse? Se aqui é um intervalo de segunda maior, o que nós vamos fazer? 2. Para chegar a 9, falta quanto? Falta 7. Portanto, este é um intervalo de sétima. Aqui é um intervalo maior. Lembra aqui que nós comentamos? Quando você inverter um intervalo maior, o resultado dele vai ser automaticamente um intervalo menor. Sétima menor. Portanto, de Fá 3 para Sol 2, este intervalo é um intervalo de uma sétima menor descendente. De Sol 3 para Fá 4, este intervalo é uma sétima menor ascendente. Vamos prosseguir, galera. Mi 3, Sol 3. A inversão do intervalo, eu vou ter um Sol 3 e um Mi 4. Que intervalo que é esse, Pablo? Eu tenho 3. Para chegar em 9, falta quanto? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6. Pablo, aqui é terça menor. A inversão vai resultar como? Maior. Então, a inversão deste intervalo de terça menor vai resultar num intervalo de sexta maior. Aqui nós temos Sol 3, Mi 4. Um intervalo de sexta maior ascendente. Neste caso aqui, nós também temos um intervalo de sexta maior. Porém, aqui este intervalo é descendente. Vamos dar prosseguimento, galera. Si 3, Sol 3. Este intervalo é de terça maior. Como que vai ficar a inversão desse intervalo de terça maior? Então vamos pensar. 3. Para chegar em 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6. Sexta. Este intervalo aqui é de terça maior. Quando eu invertê-lo, como que vai ficar? Menor. Portanto, a inversão de um intervalo de terça maior sempre vai resultar num intervalo de sexta menor. Aqui nós temos Sol 3 e aqui nós temos um Si 2. Este intervalo é um intervalo de sexta menor descendente. Neste caso aqui nós temos um Si 3, Sol 4. Este intervalo aqui é um intervalo de sexta menor ascendente. Vamos dar prosseguimento aqui. Dó 3, Fá 3. De Dó 3 a Fá 3, nós temos uma quarta justa ascendente. Como que vai ficar a transposição desse intervalo? Então vamos lá. 4. Para chegar em 9, falta 5, 6, 7, 8, 9. 5. Então esse intervalo vai ser uma quinta. Lembra aqui do macetinho? Toda vez que você inverter um intervalo justo, o novo intervalo também vai ser justo. Então aqui, quinta justa. Como que ficou essa inversão? De Dó 3 a Fá 3. Se eu inverter esse intervalo, Fá 3, Dó 4. Aqui nós temos um intervalo ascendente de quinta justa. Dó 3, Fá 2. Aqui nós temos um intervalo descendente de quinta justa. Vamos dar prosseguimento. Dó 3, Fá sustenido 3. Este intervalo é um intervalo de quarta aumentada. Como que fica a inversão desse intervalo? Então temos aqui 4. Para chegar em 9, 5, 6, 7, 8, 9.
5. É uma quinta. Aí lembra do macetinho aqui, galera. Aqui é um intervalo aumentado. Portanto, toda vez que eu inverter um intervalo aumentado, eu vou obter um intervalo diminuto. Portanto, a inversão do intervalo de quarta aumentada vai me resultar um intervalo de quinta diminuta. Dó 3, Fá sustenido 3. Fá sustenido 3, Dó 4. Ou Dó 3, Fá sustenido 2. Aqui, uma quinta diminuta ascendente. Aqui, uma quinta diminuta descendente. Vamos dar prosseguimento, galera. Lá 3, Ré sustenido 3. Este intervalo é um intervalo de quinta diminuta. Como que fica a inversão desse intervalo? 5 para chegar em 9. 6, 7, 8, 9. 4, quarta. E o intervalo aqui, que é diminuto, quando eu for inverter, ele vai ficar como? Aumentado. Sustenido 4. Então, nós temos aqui Lá 3, Ré sustenido 3. Este intervalo é uma quinta diminuta descendente. Quando eu invertê-lo, o que eu vou obter como resultado? Ré sustenido 3, Lá 2, quarta aumentada descendente. Lá 3, Ré sustenido 4, quarta aumentada ascendente. Vamos prosseguir. Lá 3, Ré 3. Temos aqui um intervalo de quinta justa descendente. Como vai ficar a inversão desse intervalo de quinta justa? Então, nós temos aqui 5, 6, 7, 8, 9, 4. Lembre, toda vez que eu inverter um intervalo justo, eu vou obter um novo intervalo justo também. Portanto, a inversão de um intervalo de quinta justa sempre vai resultar num intervalo de quarta justa. Eu tenho aqui Lá 3, Ré 3. A inversão desse intervalo fica como? Ré 3, Lá 2. Intervalo de quarta justa descendente. Vamos prosseguir, galera. Mi 3, Dó 4. Este intervalo é um intervalo de sexta menor. Porém, se eu invertê-lo, como que vai ficar? Então, aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 3. O intervalo que anteriormente era um intervalo menor, quando eu invertê-lo, fica como? Maior. Portanto, a inversão de um intervalo de sexta menor resultará num intervalo de terça maior. Mi 3, Dó 4. A inversão desse intervalo fica Dó 4, Mi 4, uma terça maior ascendente. E por um outro ponto de vista, Mi 3, Dó 3, uma terça maior descendente. Vamos prosseguir, galera. Ré 4, Fá 3. Este intervalo é um intervalo de sexta maior. Se eu invertê-lo, como que vai ficar? Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, 3, um intervalo de terça. Um intervalo que era maior, quando eu invertê-lo, fica menor. Portanto, a inversão de um intervalo de sexta maior sempre vai resultar num intervalo de terça menor. Ré 4, Fá 3, sexta maior. A inversão, Fá 3, Ré 3, uma terça menor descendente. E neste caso aqui, Ré 4, Fá 4, uma terça menor ascendente. Vamos prosseguir, galera. Mi 3, Ré 4. Este intervalo é um intervalo de sétima menor. Se eu fizer a inversão de um intervalo de sétima, como que vai ficar? Eu tenho 7, 8, 9, 2. O intervalo que era menor, quando eu inverter ele fica como? Maior. Portanto, a inversão de um intervalo de sétima menor sempre resultará num intervalo de segunda maior. Mi 3, Ré 4, sétima menor. Ré 4, Mi 4, intervalo de segunda maior ascendente. Mi 3, Ré 3, um intervalo de segunda maior descendente. E para finalizar, Si 3, Dó 3. Este é um intervalo de sétima maior descendente. Como que fica a inversão deste intervalo? Então vamos lá. 7, 8, 9, 2. Segunda. O intervalo que era maior, quando eu inverter, ele fica menor. Segunda menor. Portanto, de Si 3 a Dó 3, nós temos uma sétima maior descendente. Quando eu fizer a inversão, eu tenho aqui Dó 3, Si 2.
este intervalo é uma segunda menor descendente. Em contrapartida, de Si3 a Dó4, este intervalo é uma segunda menor ascendente. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido essa explicação, esse ponto de vista que eu lancei a respeito da inversão de intervalos musicais. Peço para vocês, por favor, ficou com dúvida? Posta nos comentários. Na medida do possível, eu quero poder conseguir responder cada um de vocês, sanando todas as suas dúvidas. Então é isso, galera. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e não se esquece de compartilhar para todo mundo, pois compartilhar e disseminar conhecimento musical é a proposta deste canal e eu conto com você para isso. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês.